Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Veja. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Há algo novo debaixo do sol nesses dias? Há algo novo debaixo do céu nesses dias? Veja. Aquela perseguição de Herodes, veja, contra os cristãos, agradou quem? Os judeus. Veja, porque Herodes, ele queria, na verdade, ser um rei popular, ser um rei amado. Veja. E que temos de diferente hoje, nesta condição? Veja, naqueles dias, que não nos podem mais nos matar à espada, que não nos podem mais nos queimar na fogueira, que não nos podem mais, veja, tirar esta vida com suas mãos incircuncisas. Hoje não é diferente, mas porém se mata com a mentira. Veja. Igrejas de muita santificação no passado, hoje, eles desconhecem isso. Por quê? Porque eles querem agradar os religiosos. Eles querem, a Bíblia diz que, irmãos, nunca houve um tempo com tanta fome e com tanta sede, não de comida e de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Veja. Mas, veja bem, há uma, vamos dizer, há uma encruzilhada nesse caminho muito perigosa. Muito perigosa. Porque naqueles dias, ou você era cristão, ou você era um libertino, um herodiano, enfim. Porque Herodes tinha os seus simpatizantes. Não é verdade? Que nem, lembrando, conversando com meu amado cunhado de tarde, sobre a bananeira. Veja, ele não sabia que a bananeira dava somente um cacho na sua vida útil e nada mais. Porém, muitos filhos em volta. Mas cortou aquele cacho, a bananeira morreu. Ela não vai
dar continuidade quando ela ainda não deu cacho, que você corta ela e ela volta a crescer. A bananeira não. A bananeira você cortou depois que ela deu cacho, você pode cortar 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos, acabou. Ela nunca mais vai tornar a dar banana. Ela vai soltar os seus brotos embaixo. Veja. Então muitas pessoas conhecem a banana, mas não conhecem a bananeira. Assim muitas pessoas conhecem, Cristo através de uma religião e não na sua natureza. O que eu quero dizer com isso? Na Bíblia Sagrada. Veja, por quê? Porque Jesus teve a felicidade, e nós recebemos essa felicidade, quando Deus enviou aqueles 11 homens. Portanto, ide, fazem discípulos. Correto? Amém. Veja, mas aquelas pessoas, elas ficaram, veja, elas aprenderam aos pés de Jesus, elas não aprenderam aos pés de Gamaliel. Não foi a teologia que ensinou a eles sobre Jesus, mas o próprio Jesus. Aleluia. Amém. E Jesus disse: estarei convosco. Somente para os discípulos? Agora não. Ele falou para, veja, aqueles irmãos, não só os discípulos, mas ali estavam Maria, Maria Madalena, e etc, e etc. Veja, mas quando Jesus disse, portanto, ide, era uma reunião particular, era somente Jesus e os 11 discípulos. Veja. Então, hoje, veja, eles conhecem a banana, mas não conhecem a bananeira. Eles conhecem o fruto, mas eles não conhecem a árvore. O que Jesus disse? Uma bananeira não pode dar abacaxi. Não é verdade? Ele disse que cada árvore produziria segundo a sua espécie. Amém. Não é verdade? Então um cristão ele só pode produzir o cristianismo. Amém. Veja, a teologia ela vai construir um religioso. Veja. Mas todos eles vêm com aquela concepção. Não, mas Jesus disse, portanto, ide. Mas aqueles homens, eles não fizeram um cursinho online. Eles não, irmão, eles viveram, aprenderam face a face com Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Amém. Então, nós temos que ter, veja, sempre olharmos para quem? Para Cristo. Amém. Veja. Porque a religião, ela quer agradar o mundo. Ela quer viver Deus e o mundo. Agora, Cristo é somente Cristo, Cristo e Cristo. Amém. E nada mais. Porque o próprio Jesus disse, aquele que quer amizade com o mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Então nós vemos aqui que Herodes queria ser amigo do mundo, matando os cristãos, a influência dos cristãos. Mas eles nunca puderam matar um cristão. Porque o cristão não morre. Amém. O cristão não morre, o cristão ele é eterno, ele é infinito. Por quê? Porque ele está ligado na árvore da vida, que é Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Veja. Independente com muito, com pouco, isso vai da fé de cada um, isso vai do buscar de cada um. Mas isso não vai te fazer melhor do que qualquer um. Veja. O quanto, veja, isso é um pensamento que um filho de Deus nunca pode ter. Você deixar alguém, veja, você deixar ser influenciar por oferta, por dízimo, por isso ou por aquilo, não. Não. Jesus nunca permitiu isso. Vai, vende o que tem e segue.
aquele que escandaliza um desses pequeninos, melhor pendurar uma moeda atafando no pescoço e se precipitar no mar. Deus é amor. Amém. E este amor, ele não é corruptível. Ele não é corrompível. Este amor é o amor ágape, é o amor perfeito, não um amor permissivo. E hoje, as pessoas estão se preocupando muito com números e valores, enquanto os cristãos, enquanto Cristo e os seus apóstolos e os cristãos nunca usaram disso para se projetar. Muito pelo contrário. Você vê que o apóstolo Paulo, para ganhar Cristo, ele teve que reputar o que ele aprendeu no judaísmo por esterco, na teologia. O melhor aluno de Gamaliel excedia todos os da idade dele. E hoje, se você falar isso aqui, se você questionar, pastor, por favor, não, você tem que concordar com tudo. Não, você não pode me questionar. Muito pelo contrário. Você tem o dever de questionar. Veja. Você tem o dever. Porque hoje, nós vimos que nós aprendemos, veja bem. Veja. Que quando houve uma demanda entre os irmãos, eles chegaram para os apóstolos: as nossas viúvas estão sendo desprezadas. Como assim? Elas estão sendo desprezadas na caridade. Ah, não, para aí. Então, vocês vão escolher homens cheios do Espírito Santo. É a igreja que escolhe, não é o pastor. Eles usam, alguns ainda usam isso tocante a diaconato, correto? Agora, a igreja é quem elege o pastor. Amém. É a igreja coloca, a igreja tira. Então você tem que ver, você não pode ser simplesmente um ouvinte de... Amém. Amém. Não, meu irmão. Que nem dizia o papai, você tem que estar com os olhos na missa e outro no padre. Você tem que estar olhando, você tem que estar dizendo, você tem que estar entendendo para que você está dizendo amém. Para que você está glorificando a Deus. O profeta da série, ele chega a dizer: eu fico desconfiado quando alguém concorda com tudo comigo. Pá! Que coisa! Fica desconfiado. Não é verdade? Porque veja, o pastor que quer agradar a igreja, ele deixa de ser pastor. O pastor, ele tem que agradar a Cristo e trazer a mensagem, não se deixar levar por... Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo? Por isso, não gosto de tocar nesse assunto. Veja, quando membro, eu nunca coloquei meu nome no envelope do meu dízimo, sabia? Nunca. Às vezes nem envelope eu levava, eu colocava na salva. Jogava não, expressão errada, né? Eu colocava na salva. Porque isso não diz respeito. Não, para estar aqui no hall, aqui para estar para depois que eu passei aqui, tem que estar. Irmão, misericórdia. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a... A Bíblia diz, o homem examine-se a si mesmo, não é o pastor. Vamos ver se o irmão Arílio aqui está
Não. Eu tenho que me examinar a si mesmo. Agora, quando o pastor vê que aquilo já está demais, então o pastor tem que intervir. Aí vai procurar uma porta de inferno, né? Porque o que mais tem é porta de inferno. Não, eu quero uma igreja que me aceite do jeito que eu sou e do jeito que eu quero. Ah, amigo, põe a barba de molho. Coloca a barba de molho, amigo, porque isso você vai bater lá no inferno. E depois que entra lá, amigo, você não sai mais, amigo. Não sai mais. A Bíblia diz: orai e vigiai. Orai e vigiai. Depois veja o que diz a história. Veja. Então ele queria continuar a agradar os judeus, né? Judeus, gregos e troianos, toda aquela, né? Aquela, vamos dizer assim, a turminha dele. Não é verdade? Então o que aconteceu? Eles prenderam a Pedro. Pois, aqui, e vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vamos. É algo, irmão, que eu gosto muito de ler a Bíblia. E falando aqui em Páscoa, não querendo fugir do assunto, mas eu creio que isso é educativo, porque nós temos que ter uma educação religiosa, correto? O que é uma educação religiosa? É você conhecer a Bíblia. Não é uma educação paterna, civil-social, não. Uma educação bíblica, correto? E nós sabemos que, veja bem, a Bíblia, hoje, se você perguntar, todos vão dizer que, veja, mas aquele ladrão que se arrependeu foi para o céu. Foi, mas não naquele dia. Porque a Bíblia diz que já estava chegando o sábado. E uma pessoa para morrer pendurada na cruz, irmão, no mínimo 3 dias ali, ó. Veja. E eles não estavam o quê? Não estavam 5 horas pendurados na cruz. Eles foram crucificados às 3 horas da tarde. Já estava entrando o sábado. O que esses tais de sacerdotes requereram do rei? Porque não podia ficar ninguém pendurado na cruz porque estava entrando o sábado. Então que quebrasse a perna deles e os tirasse da cruz. Eles foram tirados da cruz. Eles receberam ali uma, como é que se diz? Não uma anistia. Eles receberam um indulto. Quebraram-lhe as pernas e tiraram da cruz, porque ninguém podia ficar na cruz, porque era sábado. Estava entrando, era sexta-feira, estava entrando o sábado, e era o sábado, veja, entrando nas festividades da Páscoa, porque quando eles prenderam, veja, quando eles prenderam Pedro, era justamente no dia dos asmos. Quer dizer, então aqueles ladrões, aí até quando eles foram quebrar a perna de Jesus, mas já está morto. Será que está morto mesmo? Veja. E a profecia não pode ser quebrada. O que aconteceu? Eles furaram o lado de Jesus para certificar que ele estava morto. Veja.
E aqueles soldados, eles, porque, por exemplo, assim, irmão, uma pena capital. Se ele foi condenado a morrer crucificado, teria que ser crucificado a morte dele. Se ele fosse condenado a morrer enforcado, teria que ser enforcado. Eletrocutado, devia ser eletrocutado. Mas, nos dias, qual era a pena capital? Qual era a via mais terrível? Veja, para os sentenciados à morte pelos romanos era a crucificação. E nós vimos que nem mesmo Jesus, ele foi ao paraíso naquele dia. Quando Maria foi, Maria, não me toca porque eu ainda não fui ao Pai. Veja, ele foi visto por ali ainda 40 dias. Caminho de Emaús, aqui e acolá. Veja, e eu creio na Bíblia Sagrada. Amém. Correto? Amém. Eu creio na Bíblia Sagrada. Veja. Amém. Então, aqueles dois ladrões, eles foram quebradas as pernas e foram tirados da cruz. Porque não podia. É o que a Bíblia diz. Ele mandou que quebrasse a perna e tirasse eles da cruz, porque a Páscoa já estava, veja, não podia ficar ninguém ali. Veja. Então, veja, nós temos que, eu quero trazer isso em mente. Que muitos dizem que conhecem Jesus, mas não conhecem Jesus. Eles conhecem um Jesus de religião, não o Jesus da Bíblia. Eles não conhecem Jesus, o Jesus da Bíblia. Eles conhecem esse Jesus de conversa de esquina, de conversa de religião, mas o cristianismo, esse conhece Jesus. Por quê? Porque nós somos carne da sua carne. Amém. E osso do seu osso. Por quê? Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Amém. Nós somos os escolhidos veja, nós escolhemos Ele entre os milhares. Nós podíamos escolher, veja, nós temos religião para tudo quanto é gosto. Religião disso, igreja daquilo, igreja vai lá, igreja vai cá, igreja vai lá, mais meu Deus. Mas nós escolhemos Cristo, aleluia. E isso, veja, irmão, isso não é nosso mérito, o mérito é dele. Porque nós não temos nada, senão, veja, pecados, 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 pecados e pecados. Vocês estão entendendo? Nós não temos mérito nenhum para dizer, não, eu sou um cristão, porque não, irmão, é porque Jesus, veja, o que Deus disse? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, veja. Agora, você dizer que crê em Jesus, mas nega a santa ceia que Jesus ensinou, o lava-pé que Jesus ensinou, a santificação que Jesus ensinou, o batismo que Jesus ensinou, veja, você está longe de ser um cristão. Você pode ser um bom religioso, um bom cidadão, acredito, mas cristão não. Cristão é querer você socar algo goela abaixo, e comigo nunca deu certo isso. E não é agora que eu sou um cristão que eu vou aceitar qualquer coisa. Muito pelo contrário. Não existe isso. Você está entendendo? Não existe a menor possibilidade de você herdar o reino dos céus fora do cristianismo. Ou então, coma, beba, folgue, suje-se, porque então a Bíblia não... Você está entendendo? Mas essa Bíblia ela é digna de todo crédito e toda aceitação, porque ela é uma
de Gênesis a Apocalipse. Sempre apresentando um Deus único e verdadeiro. Único. Amém. Único. Graças a Deus. A um mesmo, veja, a mesma fé, o mesmo batismo, um só Deus, um só Senhor, Amém. um só batismo. Veja, aos Efésios, não é verdade? Não há a menor cogitação de você fugir dessa regra, irmão. Por isso, Jesus, ele te ama muito. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E se você crê em Jesus, então você obedece. Ah, mas eu... Veja, conhecer Jesus vai muito além do que o mundo ensina, do que as religiões ensinam. Veja, porque desde o princípio Deus tem um povo, Amém. uma igreja, não é isso que está escrito aqui? Veja, e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja, singular, não da igrejas, não. Cristo, ele tem uma igreja, e nós somos muito felizes por estar nela, por quê? Porque isso é através da fé, isso é através da sujeição, isso é através de crer, que o querer e o efetuar, ele vem de Deus e nem de nós. Agora, cabe a mim conhecer as Escrituras, porque ela testifica do nosso Mestre. Amém. E nela obteremos a vida eterna. Por quê? Porque você acha que toda a Bíblia está obsoleta, tem que trocar? Claro, porque eles querem trocar Atos. Porque o livro de Atos, veja, é tudo aquilo que Jesus ensinou, veja, em prática pelos discípulos. Veja, essa é a grande e única verdade, veja, que não importa quantos aceitem ou deixem de aceitar, esta vai ser sempre a única verdade, caminho e vida. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, que o Senhor abra o entendimento do meu próximo para compreender as Escrituras, o nosso entendimento, e nos revela, Pai, aquilo que nos dá direito de sermos revelados, porque sabemos que há mistérios na Bíblia que eles são insondáveis e pertencem somente a Ti, ó único e soberano Deus, Senhor e Salvador. Te glorificamos em o nome de Jesus Cristo, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui na terra como é nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Abençoe um ao outro e até sexta-feira, se Deus quiser. Deus os abençoe.